Você já deve ter visto promessas por aí como ganhe dinheiro rápido com investimentos, ou então enriqueça com ações, ou até viva de renda passiva começando com R$ 100. Olha, se fosse tão simples, todo mundo já teria feito, concorda? A verdade é que não existe fórmula mágica. O que existe é planejamento, constância e uma estratégia que funciona a longo prazo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Como está a minha carteira de investimentos atualmente, como eu penso antes de investir e como eu adaptei tudo isso morando fora do Brasil. E por que eu invisto com foco no futuro. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, que a ideia é justamente te ajudar como a montar um plano concreto, prático e sem enrolação. Antes de falar da minha carteira de investimentos, deixa eu me apresentar o meu tipo de perfil. Eu sou um investidor como muitos de vocês. Eu comecei com pouco, só consegui investir o que sobrava no mês e levei um tempo até entender que o segredo não era ganhar mais, mas gastar melhor e ter constância. Hoje, depois de ter usado meus investimentos para realizar o meu sonho de migrar aqui para Portugal, eu consegui me restabelecer financeiramente e voltar a investir com mais clareza. E mesmo não sendo milionário ainda, eu acredito que eu posso contribuir com quem está começando e quer entender como investir de forma realista sem precisar virar um expert em finanças. A minha estratégia ela é simples, mas ela é bem pensada. Antes de qualquer aporte, eu avalio dois principais pontos. Número 1, meus objetivos de longo prazo, que é a liberdade financeira, que é onde eu quero viver de renda e não depender mais do trabalho para pagar as minhas contas. Número 2, é exatamente o equilíbrio da minha carteira. Eu olho onde eu estou mais exposto e o que está abaixo da porcentagem ideal e faço ajustes. Eu sou um investidor de perfil moderado para arrojado, então estou disposto a correr um pouco mais de risco quando vejo o potencial de retorno no longo prazo, mas sem abrir mão de uma base sólida. Ou seja, eu arrisco, mas com o pé no chão. Além disso, eu acompanho o mercado antes de investir. Eu faço análises, acompanho como está a situação do mercado e não faço aportes cegamente. Tento entender o momento e fazer pequenas escolhas que no longo prazo façam sentido. Eu comecei a investir antes de 2021, quando ainda nem imaginava sair do Brasil. Juntei cerca de R$ 20 mil e usei esse valor para custear todo o meu mestrado e a mudança aqui para Portugal. Foi o meu primeiro grande aprendizado. Investir é uma ferramenta para realizar sonhos. Depois que eu fiz essa mudança e migrei para cá, eu zerei a minha carteira, mas não zerei o meu conhecimento. Isso fez toda a diferença, porque aos poucos eu fui me reorganizando, aproveitei o poder do euro e hoje eu já acumulo mais do que eu usei na minha mudança. E o segredo que me mantém firme nessa caminhada são duas coisas: constância e paciência. Sem elas, você desiste no primeiro tropeço. Outro assunto muito importante que não podemos deixar de falar é a diversificação. Não coloque todos os ovos da mesma cesta. Esse é um ponto que a gente ignora no começo. Não adianta investir só naquilo que você gosta ou acha promissor. É preciso diversificar. Hoje, eu entendo que diferentes ativos reagem de formas diferentes ao mercado. Enquanto a renda fixa protege o capital, ações e fundos imobiliários geram crescimento e fluxo de caixa. E os criptoativos, esses são um pouco arriscados, mas podem trazer um retorno a longo prazo muito bom. Ao diversificar, você não elimina o risco, mas reduz bastante os impactos de uma eventual queda. O mais importante ainda é avaliar periodicamente a sua carteira. Aquilo que era promissor há um ano pode não fazer mais sentido agora. Então, diversificar também envolve uma rotatividade inteligente, não só espalhar os investimentos e esquecer por aí. Agora eu vou compartilhar com vocês como está a divisão em porcentagem da minha carteira de investimentos. Como eu dividi ela entre os ativos que eu tenho investidos durante esses tempos de investimento. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela do site Investidor 10, que é onde eu gerencio os meus ativos de investimentos. E eu posso assim então acompanhar como é que está a evolução do meu patrimônio. Então, podemos observar aqui assim na tela que ela tem várias divisões, em resumos, proveitos, rentabilidade. E hoje eu quero mostrar para vocês o meu patrimônio. Aqui podemos acompanhar a evolução desde o primeiro dia que eu iniciei meus investimentos, que eu retornei a investir, né? Na verdade, depois que eu utilizei meus investimentos para aqui emigrar para Portugal, eu me restabeleci e voltei a investir no final de 2023, no mês de 10 de 2023. Então podemos acompanhar aqui a evolução mês a mês,
dos aportes que eu fui fazendo, né? Baseado nos investimentos, então podemos analisar aqui um crescimento. E eu não fiz assim esses investimentos de forma aleatória, eu fui analisando, eu fui vendo como é que o mercado estava se comportando e eu estipulei porcentagens que eu gostaria que seja composta a minha carteira. Então podemos observar aqui assim que ações elas têm uma porcentagem de 25% da minha carteira de investimentos. Fundos imobiliários um pouco menos, aproximadamente 22%. ETFs internacionais, que é onde eu invisto em dólar, é composta por 20%. Eu decidi esse ano, com o crescimento do dólar, a valorização do dólar, eu decidi aumentar essa porcentagem. Então, essa porcentagem aumentou a partir desse ano. Então, até ano passado eu não tinha 20% da minha carteira investido em dólar. Então, baseado nos últimos acontecimentos, na eleição do Donald Trump, tudo isso fez com que o dólar se valorizasse e eu recalculei a minha estratégia e decidi aumentar a minha porcentagem de investimento nos ETFs em dólar na minha carteira. Então ficou dessa maneira. Renda fixa eu tenho atualmente em torno de 16%. Criptomoedas é algo que eu também, a partir do ano passado, decidi investir um pouco mais. Aumentei essa minha porcentagem e quero manter no máximo 15%. Não quero correr tanto risco assim nos meus investimentos, na minha carteira. Quero manter mais ou menos essa porcentagem. E Tesouro Direto tem um pouco mais de 3%. Então aqui o site é bem intuitivo, é muito bom, recomendo. Posso depois fazer um vídeo mostrando como é que se insere os valores, como é que se cadastra os ativos. É bem simples. Eu vou explicar aqui assim, bem rapidamente, mas só em cada grupo, como os investimentos que eu fiz. Então, em ações, eu dividi aqui assim, tem os investimentos em Banco do Brasil, CPLE 6, então a Taesa. Então, todos aqui são os investimentos que eu analisei, vou analisando e vou, de acordo com a sua valorização, se eles estão valendo a pena comprar ou não. Esse aqui é a porcentagem do meu total de ações, dos 25%, a divisão em ações é feita com esses ativos. Fundos imobiliários é algo parecido, então eu tenho um leque um pouco maior de fundos imobiliários, eu vou até reavaliar se alguns deles aqui fazem sentido ainda estar na minha carteira, mas é algo que eu vou pensar com mais calma. Criptomoedas, hoje eu invisto em basicamente duas. O Bitcoin, que é a moeda que tem crescido grande, muito forte, tem evoluído bastante, que é a que eu não penso de forma nenhuma tirar da minha carteira de investimentos. E o Ethereum. O Ethereum é uma moeda que recentemente tem desvalorizado, mas eu quero manter essa porcentagem aqui dentro da minha carteira, que eu acredito que ela ainda tem potencial. Aqui são a divisão dos ETFs em dólar que eu invisto, que é a VOO, o BIL, TFLO, IVV e o SHV. Esse VOO exatamente é o que replica as 500 maiores empresas que tem mais valorizado nos Estados Unidos. Então, eu invisto dentro dos ETFs e é a que eu tenho o maior investimento aqui. E o Tesouro Direto representa aqui assim o Tesouro Selic em 2029, que é onde tem 100%, e renda fixa tem aqui toda essa distribuição. Basicamente, minha carteira está dividida dessa forma. Pode ser que daqui a 5 meses, 6 meses eu repense, eu recalcule essa distribuição, mas atualmente essa divisão está dessa maneira. Eu procuro ao máximo diversificar, como eu já falei para vocês, para que o meu risco seja ainda menor. Então, investir sempre vai haver risco. Então, diversificar esses investimentos é importante para você reduzir esse risco. Todo mês, assim que o salário cai, eu separo a quantia que será investida. E esse simples hábito mudou muito a forma como eu invisto. E os aportes eles são feitos manualmente mesmo. Eu gosto de olhar o mercado, ver onde estão as oportunidades e fazer pequenos ajustes conforme o meu plano. Essa análise me ajudou a não investir por impulso, mas por estratégia. Hoje, quando eu quero comprar meus ativos, eu uso basicamente 3 plataformas. A primeira é o Banco Inter, que é onde eu compro ativos em reais.
Então, quando eu quero comprar uma ação, um fundo imobiliário ou um CDB, eu uso o Banco Inter, mas você pode usar a Nubank, outros bancos digitais que também fazem e permitem essas compras. Agora, quando eu quero comprar em dólar, eu uso a Avenue, que é uma plataforma que permite comprar ativos, ETFs em dólar. Então, os meus investimentos, eu faço a conversão de real para dólar e aí depois eu faço os investimentos nos ativos que eu analisei e desejo comprar. E basicamente, a terceira e última plataforma eu uso um conjunto, é a Binance junto com a Trezor. A Binance é uma plataforma que permite comprar criptomoedas, que é onde eu tenho uma pequena porcentagem da minha carteira, mas é que eu decidi ter esse risco para poder valorizar no futuro. E a Trezor é uma carteira, física que eu acumulo, onde eu reduzo ainda mais os riscos que as criptomoedas podem sofrer. Então, eu posso fazer depois um vídeo explicando para vocês como é que funciona essa carteira física de acúmulo de criptomoedas. Todos esses investimentos que eu faço desde o ano passado, do ano 2024, né? Estamos no final de 2023, na verdade. Eu voltei a investir no final de 2023 e todos esses investimentos eu acompanho através da plataforma que eu já mostrei para vocês, que é o Investidor 10. Junto com ela, eu utilizo também para minhas finanças pessoais uma planilha simples de Excel. Eu não quero nada muito complicado e também acho que você não precisa complicar o que é fácil. O que importa é saber aonde está o seu dinheiro e por que ele está lá. Eu acredito que riqueza é ter liberdade de escolha, é poder decidir como vai ser a sua segunda-feira, se quer acordar mais tarde, trabalhar num sábado e folgar numa terça-feira, se vai viajar, se vai comer fora, se vai empreender, liberdade real. E para isso é preciso tempo e consistência. Eu não me assusto com quedas do mercado porque sei que estou investido com foco no longo prazo. As oscilações fazem parte desse jogo e é preciso ter coragem. O importante é não sair dele. Agora, se você chegou até o final desse vídeo, já deu o primeiro passo. Não existe fórmula mágica, mas existe um caminho a seguir. Ele começa com planejamento, disciplina e muita ação. Não vai esquecer não, ó. E se você ainda não viu, tem um vídeo nesse canal que eu te conto como eu me organizei financeiramente para emigrar aqui para Portugal, mesmo ganhando pouco. Vale muito a pena assistir, ó. É a prova de que começar pequeno não é uma desculpa para sonhar alto. Um abraço, sucesso na sua jornada e até o próximo vídeo. Tamo junto!